Olá, dando continuidade aos nossos vídeos sobre competência trabalhista, no vídeo anterior falamos da competência para julgar as ações que envolvem o exercício do direito de greve. Competência esta prevista no artigo 114, inciso 2º da Constituição da República. Neste vídeo falaremos da competência para julgar as ações sobre representação sindical entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores. Competência esta prevista no inciso 3º do artigo 114, ou seja, todas as ações que envolvam sindicatos passam para a competência da Justiça do Trabalho. Antes, na redação original do artigo 114, nem toda essa competência existia, porque o artigo 114, na redação original, estabeleceu que a competência da Justiça do Trabalho se restringia ao julgamento das ações entre trabalhadores e empregadores, tanto nos dissídios individuais quanto nos dissídios coletivos, ou seja, apenas a relação de emprego se inseria na competência da Justiça do Trabalho. Então nós teríamos as ações propostas pelos sindicatos de empregados em face da empresa ou das empresas, ou pelo sindicato de empregados em face do sindicato de empregadores, tanto dissídios individuais quanto dissídios coletivos. Mas, por exemplo, as ações nas quais se discute a representatividade sindical, antes da emenda 45, a Justiça do Trabalho não possuía competência para julgar estas ações. Nem havia competência no julgamento das ações propostas pelos sindicatos de empregados contra os próprios empregados, cobrando contribuição confederativa, por exemplo. Nem das ações propostas pelos sindicatos dos empregadores em face dos empregadores, cobrando contribuições sindicais, por exemplo. Muito menos as ações que envolvessem disputa de representatividade, conforme já mencionamos. Então, a única competência da Justiça do Trabalho era aquela das ações propostas pelo sindicato de empregados em face da empresa, das empresas, ou do sindicato dos empregadores. Agora não. A emenda 45, alterando o artigo 114, no inciso 3º dispõe as ações sobre representação sindical. Sabemos que o sindicato representa a categoria profissional e a categoria econômica. A representação do sindicato tem previsão no artigo 513, a linha A da CLT, bem como no artigo 8º, inciso 3º da Constituição da República. Muito embora, com relação ao inciso 3º do artigo 8º do texto constitucional, o qual diz: ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. O Tribunal Superior do Trabalho entendia que este artigo 8º, inciso 3º da Constituição da República, dispunha sobre representação, tal qual o previsto no artigo 513, a linha A da CLT. O 513
A linha A diz: são prerrogativas dos sindicatos: a. representar perante as autoridades administrativas e judiciárias os interesses gerais da respectiva categoria ou profissão liberal, ou interesses individuais dos associados relativos à atividade ou profissão exercida. Então, o Tribunal Superior do Trabalho entendia que a regra do artigo 8º, inciso 3º da Constituição era a mesma do 513, a linha A da CLT, mera representação. O Supremo Tribunal Federal entendeu que não, que o artigo 8º, inciso 3º do texto constitucional autoriza o sindicato a atuar como substituto processual. Não é este o tema do nosso vídeo. Tema substituição e representação será objeto de outra aula, de outro vídeo que gravaremos. Mas, recordando, o sindicato representa a categoria profissional. A Constituição da República manteve, no seu inciso 2º do artigo 8º, o princípio da unicidade sindical, de forma que só pode existir um sindicato na mesma base territorial, cuja área mínima é a área de um município. O Estado não pode interferir no sindicato, não pode exigir a lei a autorização do Estado para a criação de sindicato. Regras do artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República. Portanto, quando a Assembleia delibera pela fundação de um novo sindicato, aprova o seu estatuto e o submete ao registro no cartório competente, isto basta para que este novo sindicato exista como pessoa jurídica, mas não é suficiente para que ele seja reconhecido pelo Estado. Por outro lado, o Estado não pode impedir que haja impugnação. E havendo impugnação da nova entidade sindical, ele vai se abster de reconhecê-la, enquanto não houver decisão judicial. Portanto, quando um novo sindicato pleiteia o seu reconhecimento, o Poder Executivo, atualmente através da Secretaria das Relações de Trabalho, publicará o edital, dando publicidade a esse novo pedido de reconhecimento sindical. Se houver impugnação por algum sindicato, alegando que já existe sindicato naquela base territorial, que já há um sindicato representando aquela categoria, o Estado não reconhecerá esse novo sindicato. Quem vai decidir se o novo sindicato pode ser reconhecido ou não é a Justiça do Trabalho. Antes da emenda 45, essa disputa entre sindicatos pelo reconhecimento da representatividade sindical, ou melhor, da representação sindical, era feita na Justiça Comum Estadual. Agora, com a emenda 45, passou para a competência da Justiça do Trabalho. Portanto, a Justiça do Trabalho é que terá competência para reconhecer ou não a nova entidade sindical como representante da categoria, nessas hipóteses em que haja impugnação da nova entidade sindical que pleiteou o seu reconhecimento perante a Secretaria das Relações de Trabalho. Na segunda parte do inciso 3º do artigo 114, as ações entre sindicatos. Então, uma ação proposta por um sindicato em face de outro sindicato, e aqui não interessa se são ambos sindicatos da mesma categoria profissional, ou da mesma categoria econômica, ou melhor, ambos sindicatos de categoria profissional ou de categoria econômica, ou
uma ação de um sindicato de categoria profissional em face de um sindicato de categoria econômica, tanto faz. Sendo a ação proposta pelo sindicato de categoria profissional, sindicato de empregados, em face de sindicato de categoria econômica, sindicato de empregadores, essa competência já existia no artigo 114 na redação original, mas não havia competência da Justiça do Trabalho para julgar as ações entre dois sindicatos de empregados ou dois sindicatos de empregadores. Essa competência era da Justiça Estadual. Com a emenda 45 passou para a Justiça do Trabalho. Na terceira parte do inciso 3º, entre sindicatos e trabalhadores. E na quarta parte, entre sindicatos e empregadores. Então, aquele sindicato de empregados que ajuizasse uma ação cobrando dos empregados a contribuição confederativa, por exemplo, ou a contribuição sindical, que deixa de ser obrigatória com a reforma trabalhista, a qual estabelece que o desconto da contribuição sindical terá que ser prévia e expressamente autorizado. Então, aquelas ações nas quais os sindicatos estabeleciam em assembleia valores de contribuições, fossem o nome que lhe dessem, essas ações não eram da competência da Justiça do Trabalho, antes da emenda 45, porque era o sindicato dos empregados ajuizando uma ação contra os próprios empregados, ou o sindicato dos empregadores ajuizando uma ação contra os empregadores. Agora, nas duas hipóteses, a competência passa a ser da Justiça do Trabalho. Em outras palavras, as ações que envolvem sindicatos de empregados e as ações que envolvem sindicatos de empregadores, entre eles, ou sindicatos em face dos empregados, ou sindicatos em face dos empregadores, né? Ou disputa sindical, representatividade sindical, em todas essas hipóteses, a competência passa a ser da Justiça do Trabalho.